Boa noite a todos os nossos amigos ouvintes do vlogger do Conde Lopé da Villanueva. Não sei se vocês já perceberam, mas acredito que já devam ter percebido, é que nesses últimos anos, quando o Natal se aproxima, sempre há uma publicação, ou então um comentário, ou então um palpiteiro querendo desmerecer o Natal e seus símbolos, querendo inclusive esvaziar o sentido religioso que é naturalmente a data do nascimento do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. A pergunta que não quer calar é: por que tamanho expediente de ódio contra a pessoa de Cristo? Vejam, por exemplo, a programação ridícula do Porta dos Fundos, querendo chamar a atenção a todo custo, e atraindo uma leva de fanáticos de todos os matizes, que vão de ateus até pagãos e, enfim, membros de inúmeras seitas e, enfim. E é espantoso que grande parte das pessoas que atualmente criticam o cristianismo não são necessariamente ateias. Na verdade, sob o disfarce do ateísmo, eles acreditam em qualquer tipo de superstição. Pode ser a superstição da ciência, pode ser a superstição do materialismo, pode ser inclusive a superstição do paganismo de variadas formas, e até mesmo do satanismo. E, no entanto, essas mesmas pessoas que tentam esvaziar o Natal, de fato, vão participar das festas, vão comer, vão beber, enfim, não? Participar de uma forma um tanto hipócrita. Mas já considerando essa narrativa de tentativa de destruição simbólica do Natal, eis que me deparo com um fogo que, embora não sendo amigo, mas pelo menos alguém que se diz cristão, o senhor Iago Martins, mais conhecido como 2 erros de teologia. Eu digo que não são 2 erros, não poderiam ser 3, poderiam ser 4, poderiam ser 5. Aliás, o que não é erro de teologia, segundo a apresentação deste ilustre energúmeno que se acha cristão. Mas já considerando o último vídeo dele, em que ele afirma que Cristo não nasceu no estábulo, não nasceu na manjedoura, nós percebemos ali o recado da hostilidade patológica e iconoclástica que o protestante tem, não somente pelas imagens santas, mas principalmente contra o presépio. Ou seja, no final das contas, os protestantes somam suas baterias de artilharia contra o Natal. Seja através do ataque simbólico ao cristianismo, seja através do ataque à reprodução propriamente dita do que significa o aspecto simbólico do Natal, mas até mesmo o aspecto da transmissão da mensagem evangélica. O presépio, tal como nós conhecemos hoje, é uma invenção medieval e é atribuído, se não me falha a memória, a São Francisco de Assis. E nós percebemos que dentro do presépio existem inúmeras alegorias relacionadas a Jesus Cristo. Quando nós observamos o fato de que Cristo foi colocado numa manjedoura, nós podemos presumir, sim, que Jesus Cristo estava num lugar de profunda humildade. Ou seja, quem se deita num berço com manjedoura está perto de animais. Está na situação mais marginal da casa ou da hospedagem, já que os pais de Jesus Cristo foram para Belém e como não havia mais espaço porque estava tudo lotado, então e Jesus Cristo acabou nascendo numa situação de extrema miserabilidade. Contudo, Iago Martins tem incômodo com o menino Jesus colocado na manjedoura. Ele tem uma revoltazinha, ele tem raivinha. E como todo gnóstico que se preze a achar que a Bíblia reflete o que ele pensa, ele faz inúmeras interpretações desconexas como se a Bíblia fosse um livro esotérico cuja revelação está nele, Iago Martins. Vejam que o problema central do protestantismo, o que diverge substancialmente um protestante de um católico, é que nós católicos não seguimos aquilo que nós queremos crer. Nós seguimos
o que foi nos revelado, e isso não depende daquilo que nós sentimos, ou do que nós pensamos, ou do que nós achamos, ou que seja conveniente para nós. Mas o protestante, não. O protestante quer que a Bíblia, quer que a fé cristã se adeque à sua cabecinha. E é claro, nós temos aí milhares de seitas protestantes, e que, segundo Iago Martins, rejubilando-se, pois descobriu-se que não eram 30 mil, mas apenas 9.900 seitas, ele é um dos inúmeros intérpretes e exegetas de ocasião que fazem interpretações desconexas e estabelecem e revogam dogmas a granel. Não há fé cristã que resista a tamanho relativismo. E mais, relativismo e revolta simbólica. Porque quando nós observamos que um pretenso Papai Noel criado pela Coca-Cola substitui a manjedoura, substitui o presépio, na prática nós estamos permitindo que o paganismo ou então o consumismo tomem lugar de Jesus Cristo. Em outras palavras, quando o senhor Iago Martins ataca o presépio, ele ataca o cerne simbólico do cristianismo. Claro que ele tem um cristianismo particular que não é verdadeiro cristianismo. E ele ignora, basicamente, o aspecto da historicidade simbólica que foi desenvolvida a partir da figura do presépio. E o significado que aquilo tem dentro da realidade dos próprios evangelhos. Porque o senhor Iago Martins, com uma revolta patológica contra o catolicismo, e depois ele faz pose de coitadinho, de vitimazinha, na prática, ele se incomoda com a presença simbólica de Cristo. Mas nós católicos, que amamos a nossa história, que amamos a mensagem da revelação cristã, que nós amamos o Evangelho, nós fazemos imagens, sim, dessas histórias. Porque essas histórias, antes de serem escritas, foram captadas pela imaginação, foram captadas pelos olhos. Jesus Cristo se fez imagem perante os homens, perante os apóstolos. Os apóstolos relataram não baseado naquilo que leram, relataram naquilo que viram. E quando nós temos a figura do presépio como um elemento simbólico do nascimento de Cristo, na prática nós estamos reproduzindo o que possivelmente muitos viram quando o menino Deus nasceu. Em particular, por exemplo, os reis magos, que procurando o Messias, foram presentear o Deus vivo que estava na manjedoura. E, no entanto, Iago Martins, somando forças às hostes anticristãs, às hostes iluministas, às hostes secularistas, às hostes que, no geral, odeiam o cristianismo, das duas uma. Ou ele é muito canalha, ou ele é muito idiota útil. Porque uma boa parte da revolta simbólica que o protestantismo tem com a Igreja católica, e contra o aspecto das imagens, dos símbolos, e da iconoclastia revoltada que há contra os símbolos católicos, na prática implica um esvaziamento simbólico do cristianismo na imaginação das pessoas. Porque se alguém acha que as histórias bíblicas são meras narrativas que estão presas a um livro, e não acontecimentos reais que foram captados pelas pessoas em seus olhos, seja através dos milagres, seja através das manifestações de Deus na história, e que só posteriormente foram escritas, se essas pessoas subestimam o aspecto da imagem, o aspecto do que foi, de fato, apresentado aos olhos dessas pessoas que narraram, e nós temos que relembrar ainda que muito daquilo que foi testemunhado foi narrado durante séculos para só posteriormente ser escrito. Então, na prática, nós percebemos a falta de imaginação do mundo protestante. A falta de imaginação, como também a falta de compreensão do universo simbólico. Falta de compreensão essa que faz com que protestantes usem símbolos judaicos. Que protestantes agora queiram imitar certos elementos do Antigo Testamento.
justamente porque se revoltaram contra os símbolos cristãos. Revoltam-se contra o presépio, revoltam-se contra a cruz, revoltam-se contra os santos, revoltam-se contra as imagens de Cristo, da Virgem Maria, do Menino Jesus, enfim, de São José, e de repente de nada sobra para que seja captado, para que seja apreendido, para que seja visto e testemunhado. O que nos resta é um livro frio parado numa biblioteca, ou então, sei lá, numa mesa, e cuja leitura acaba sendo a mais enviesada possível, porque é uma leitura sem imaginação. Ou quando há algum tipo de imaginação, nada mais é do que puramente heresia, porque é invencionice. Se existem coisas que são bastante idolátricas no protestantismo, é o valor que o protestante dá à sua opinião. Porque, pelo produto da sua imaginação, acaba criando pseudo-verdades, pseudo-dogmas, e negando, de fato, a verdade cristã que foi guardada durante 2000 anos. E o que nós podemos conjecturar do Sr. Iago Martins? Ao que me parece, ele sendo amiguinho de ateu, que até então falava cobras e lagartos do cristianismo, e eu sou testemunha disso, porque, inclusive, eu comecei a gravar vídeos na internet vendo o crescimento do movimento ateísta, e está lá o amiguinho de todo mundo, o Sr. Iago, amiguinho do católico liberal, que diz que a ofensa a símbolos religiosos pode ser aceita em nome da liberdade, enfim, esse tipo de coisa. Ou então, no caso, o Sr. Iago Martins adulterando trechos da patrística, adulterando trechos da história da igreja para se adequar justamente à sua imaginação fértil, mas falsa. Enfim, o que nós podemos concluir disso? O Sr. Iago Martins acaba tendo uma certa dose de canalice mesclada com uma dose de estupidez. Porque o esvaziamento do Natal é também o esvaziamento simbólico do Natal. Quando nós não temos mais a presença dos evangelhos em imagens, em retratos, né? Ou então, por exemplo, como aconteceu agora, não sei se foi de um supermercado, que mostrou São José, a Virgem Maria e o Menino Jesus num panetone. E isso surpreendeu as pessoas. Mas Iago Martins não, vai achar que aquilo é idolatria. Vai achar que aquilo é absurdo. Porque segundo a interpretação esotérica, em particular dele, da Bíblia, não houve um estábulo, não houve um presépio, não houve talvez nem mesmo uma manjedoura. Em suma, senhor Iago Martins, você deveria ter vergonha na sua cara publicar um vídeo tão ridículo como esse. E mais além, muitos protestantes debocham do símbolo do presépio, como debochariam da cruz. Eu não duvido que haja protestantes que debochem da imagem da cruz. A cruz que nos salvou. E eles em nada deixam no âmbito da iconoclastia que há entre os islâmicos e até mesmo uma feminista que, sei lá, enfia uma cruz no meio do ânus. Talvez os protestantes não cheguem a tanto. Porém, o que acontece é que essa revolta simbólica vai esvaziar o cristianismo no convívio das pessoas. E esvaziando o cristianismo, o que nos resta é só a secularização. Justamente porque a secularização é o vazio. É o vazio da presença de Deus. É o vazio da presença simbólica da fé. E nisto vocês lutam com afinco para destruir o que ainda há de simbólico no âmbito da fé cristã, dentro da realidade brasileira, que ainda tem uma certa sombra de catolicismo, como também em vários lugares do mundo. O que revela o sinal claro de estupidez da parte de vocês. Vocês não são muito diferentes do pessoal do Porta dos Fundos que faz piadas com o cristianismo. Vocês não são muito diferentes daquele ateu revoltado que vê uma cruz numa repartição pública e quer tirar aquela cruz. Vocês estão alinhados a esses caras. E vocês se orgulham disso. Porque vocês são amigos desses satanistas vagabundos, porra. E ainda vocês querem respeito da gente? Eu digo, os católicos respeitam e muitos protestantes. Só que os protestantes, quando têm uma oportunidade, metem uma faca na gente.
querem nos sacanhar, querem nos caluniar, querem nos difamar, etc. Então, meus amigos, o que é o Iago Martins gravando sobre o presépio? É uma besta quadrada que não entende nada de questões simbólicas, tá? E, na verdade, porque ele está revoltadinho com esse símbolo católico, porque para ele acha que é somente católico, não é um símbolo cristão, então ele precisa deslegitimar, tal como os satanistas o fazem, tal como essas matériazinhas vagabundas de jornal que descobriram um Cristo histórico que não é o Cristo da Bíblia. Enfim, é a mesma merda. Então, desde já, se eu não gravar mais um vídeo aqui, eu desejo um Feliz Natal a todos. E que o senhor Iago Martins vá à merda, porque ele é uma besta quadrada e não aprendeu realmente nada.